Bom dia a todos. Em nome dessa Casa Legislativa, agradeço a presença de vocês, estudantes, na pessoa da professora Ariadna, do professor Francisco, do professor Leonardo. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Isso é muito gratificante para nós, saber que vocês serão e vai ser o futuro de Santana da Norte. Então tenho certeza que vocês já estão lá saindo do segundo grau, né? E vocês serão aí, muitos têm certeza, os próximos vereadores da nossa cidade, próximo prefeito, né? Então é muito bacana receber essa visita de vocês, né? O Dr. Felipe vai falar mais sobre essa Casa Legislativa, né? Então, não sei se todo mundo aqui conhece por nome, mas meu nome é Antônio, estou hoje presidente dessa casa, né? Vereador Jackson, vereador Paulo, a Bruna, o Greito, o Gilson e o Paulo José, né? Aqui também apresentar o nosso procurador, Dr. Felipe, a diretora nossa, Viviane, a Larissa, nossa secretária, o Creb, nosso técnico de contabilidade, o Ruiter, nosso assistente legislativo, e a Laídia, que não está aqui, mas o Hermes, que é o nosso motorista. Então, esses são o corpo da nossa Casa Legislativa. E vocês podem ficar à vontade, abertos a perguntas, né? Importante vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? O Dr. Felipe vai estar à disposição de vocês aqui. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. O presidente já falou, meu nome é Felipe, e hoje a gente vai bater um papo aí, questão sobre política, sobre legislativo, Estado, enfim, essas questões. De regra, nós tendemos a não ter muito interesse. Fala política, a gente já fala, nossa, isso não é pra mim, isso aí é coisa de bandido, e o pessoal, a gente só liga a TV, é só roubalheira, é só o pessoal tentando se aproveitar, e realmente é isso que é política? Realmente a política, ela tem que ser desinteressante? Nós realmente não temos que nos importar com a política? Deixa para os outros resolverem, deixa para o governo federal. Ah não, toda eleição é uma brigaiada, que um fala uma coisa, o outro fala outra. Será que isso é política? Ou isso é politicagem? Uma diferença grande. Mas para a gente poder falar sobre política, tem que voltar lá atrás, na época dos primórdios, o Homem das Cavernas. Aí você vai falar, mas o que tem a ver o Homem das Cavernas a ver com nós que estamos aqui hoje? Tudo. Por quê? Bom, se vocês imaginem o Homem das Cavernas lá atrás, se eu perguntar para vocês, o homem em si, na natureza, ele é o mais forte? Não. Ele é o mais rápido? Se você tirar os instrumentos dele, ele é o mais apto para caçar? Então, como que nós, se a gente tivesse que elencar mais ou menos o homem na cadeia alimentar, ele estaria mais para cima ou mais para baixo? Mais para baixo. Então, como que um animal que está do meio para baixo na cadeia alimentar conseguiu atingir o topo dela como nós estamos hoje? Como que isso aconteceu? Alguém arrisca alguma coisa? Inteligência. Com essa inteligência, o homem começou a perceber que o homem lá atrás. Ele tem que trabalhar em grupo. Muito bom, muito bom. Depois eu vou te dar um salgado, já que está ali. Muito bom. O homem começou a trabalhar em grupo. Perfeito. Por que ele começou a trabalhar em grupo? O que ele viu? E em grupo ele sobrevive mais e Exatamente. Ele começou a perceber que ele caçava melhor com 2. De 3 caçava melhor que 2. 4 caçava melhor que 3. E por aí vai. Também tem bombom não. Salgado antecipado. Né? Então, o que acontece? Então, o homem começou a perceber aquilo. Só que,
Estou gostando da participação. Muito bom. Mostra porque nós estamos no topo da cadeia, né? Inteligência. Aí o que acontece? Bom, então o homem começou a perceber que quanto mais ele estava, quanto mais maior fosse o grupo, mais fácil ele tinha de se alimentar, que era o que interessava, se alimentar, reproduzir, aquela situação básica. Beleza. Só que aí começou a surgir um problema, que é qual? Vamos ver se vocês vão saber. Qual problema começou a surgir? Bom, o problema da caça estava razoavelmente resolvido, porque ele caçava em grupo, ele conseguia matar mais animais e conseguia se alimentar melhor. A questão da reprodução, tinha mais gente também, a reprodução ficou um pouco mais facilitada. Mas qual problema começou a surgir? Quem manda? Quem falou? Sim. Como que vai ser essa organização? Porque uma coisa sou eu, indivíduo, outra coisa sou eu e minha colega, outra coisa sou eu, minha colega e minha colega. Porque cada um tem uma necessidade, cada um tem um jeito de pensar, cada um tem uma ideia. Por exemplo, se eu falar para você, tem representante de classe aqui ou não? Tem? Tá aqui os representantes ou não? É um só? Tem eu. Tem mais um. Então são dois representantes de classe. Quem é o representante de classe, basicamente? Qual é a função dele? Qual é a sua função? Eu basicamente. ajudo uma maioria quando os professores pedem para fazer um plano, quando querem movimentar a escola, quando tem reunião para passar a informação para a sala. Porque perante a escola você é a Representante? líder da classe. Vocês são a líder da classe. Então vocês aqui, teoricamente, vocês foram eleitas, escolhidas, e para representar todo mundo. Significa que todo mundo vai concordar com você? Não. Significa que por conta da qualidade que vocês têm, né, de inteligência social, entre outras coisas, o grupo entendeu que vocês estão aptos para decidir para o grupo. Que vocês, através da decisão de vocês, vão conduzir ao grupo a uma situação melhor do que talvez outras pessoas. Ou que nenhuma. Por exemplo, se não tiver nenhum representante, talvez a classe em si ela vai performar de uma forma pior do que sem vocês duas. Não é mais ou menos essa a ideia? É óbvio que eu estou colocando num ponto mais extremo, né? Talvez se eu tivesse representante no nível da classe, talvez a coisa funcionasse mais ou menos do jeito que é hoje. Mas como teoria, né, a função é essa. Ou seja, com vocês o grupo é mais forte, independente de ter opiniões diversas. Beleza. Mesmo assim, lá atrás, mesmo um grupo pequeno de caçadores, né, o ser humano ainda tinha um problema. Eleger a liderança, que seja pelo mais forte, enfim, seja qual for o motivo. O ser humano ele ainda tinha que fazer movimentações. O ser humano ele tinha que fazer a migração, junto com os animais fazem, para poder ter alimentação. Qual o fato que ocorreu que tornou o homem, em vez de ser nômade, a se fixar num lugar? O que aconteceu? Exatamente. Segundo Salgado. Agricultura. Por que agricultura? Porque aí eles não precisavam caçar, quando o alimento deles acabava, eles precisavam procurar em outro lugar, porque eles conseguiam produzir. Exatamente. Isso propiciou que o homem ficasse fixo no lugar. E aí aquele grupo começou a expandir até o ponto de virar uma Civilização. que às vezes o agrupamento começou a se chamar de Cidade, povo. Perfeitamente. Aí começaram a surgir as cidades. Começaram a surgir as cidades. Vou pegar dois. Aí, gente, tá gostoso, então vamos responder as perguntas aí, hein? Você falou uma, né? Pra cá ainda a turma tá zerada ainda, né? Bom, então, aí começou a surgir as cidades. Certo? Beleza. Vocês concordam comigo que uma coisa é você gerir um grupo de 10 pessoas, outra coisa 20, 30, 40. Quanto maior for o agrupamento, maior é o desafio da questão da liderança. E quanto maior a cidade,
mais complexa é aquela organização. Então, você precisa de uma organização cada vez maior de acordo com o tamanho da cidade. É por isso que o número de vereadores, o número de pessoas, de servidores públicos, quanto maior a cidade, a tendência é ter mais representantes, mais políticos, etc. Por exemplo, aqui vocês conhecem o prefeito, consegue ver ele andando na rua. Você conhece os vereadores, você consegue ver os vereadores na rua. Eu moro em Varginha. Você acha que eu vejo o prefeito? Não. Você acha que eu vejo os vereadores igual vocês veem? Não. Por quê? Porque já é uma cidade maior, você não fica transitando. Então, a estrutura de Varginha, obviamente, ela é maior do que a estrutura aqui de Santana. Tá, mas muita conversinha fiada e tal, e o que realmente interessa? O que é política? Porque não adianta nada, por exemplo, vou pegar minha amiga ali. Qual é o seu nome? Representante. Dani? Laiane. Laiane, beleza. Vocês escolheram a Laiane, certo? Beleza. Acho que a Laiane não precisou ameaçar ninguém para ser eleita, né? Escolheram, beleza. Aí a Laiane começa a tomar algumas atitudes aí. Ou melhor, antes de eu falar isso, por que vocês escolheram ela? Alguém pode falar? Porque ela é responsável, ela tem compromisso, e é isso, a gente gosta muito dela. Ou seja, então ela tem habilidades que vocês identificam nela, também na colega com certeza, para representar vocês. Mas vamos supor que a Laiane começa a tomar umas decisões meio estranhas, começa às vezes a favorecer a amiga dela do lado ali, e às vezes o interesse do grupo começa a ficar de lado. E aí? Como é que vocês vão se portar perante ela? Eu acho que a melhor forma primeiro é conversar com ela, tentando entender que ela está fazendo isso, e depois tentar uma forma de resolver. Certo. A partir do momento em que a Laiane começa a não pensar no grupo, porque ela foi eleita para representar todo mundo, então nós temos uma expectativa de que as decisões dela, enquanto representante do grupo, sejam para o próprio grupo, porque ela tem que pensar na coletividade, né? Ainda que eventualmente ela desagrade um ou outro, porque é assim que funciona. Então a gente pega o indivíduo e deixa ele de escanteio em prol da coletividade. Então vamos supor que vai fazer uma votação. 60% quer ir para a esquerda e 40% ir para a direita, teoricamente o grupo então deveria se deslocar para a esquerda. Ou vice-versa, querem ir para a direita, vão para a direita e não para a esquerda. E aí essa pessoa que que não teve a sua opinião aceita ou validada pelo grupo, o que acontece? Ela tem duas opções, ou ela sai do grupo, né? Ou ela entende que ela é minoria, mas como ela está em grupo, ela é mais forte, é mais fácil ela sobreviver, então ela acompanha o grupo. Ainda que às vezes ela esteja certa, lá na frente às vezes, entendeu? Mas isso é o pensar no grupo. E o pensar no grupo chama-se política. Toda vez que um representante, ou toda vez que você, enquanto indivíduo, toma uma decisão pensando no grupo, você está fazendo política. Isso é que é a palavra política. Política é tomar decisões, fazer escolhas, pensando no coletivo. Às vezes você mesmo... Pensando na polis, né? Exatamente. Porque política, o que acontece? Polis é cidade em grego. E a parte tica é a parte de pensar no coletivo. Então é pensar o coletivo para a cidade. Política. Basicamente é esse o conceito. E que se você for pensar, não é o que a gente está acostumado a ouvir por aí. Ah, não, porque na época da eleição fica A contra B, fica esquerda contra direita, não sei o quê. Isso é política? Isso que está acontecendo, você está pensando no grupo? Ou é a chamada politicagem? Porque a politicagem é a inversão da política, é exatamente a antítese, ou seja, é o contrário da política. Bom, se política é pensar no grupo, politicagem é grupo de... Ó, melhorou, hein? Melhorou, hein? Então vamos lá, pessoal da minha direita aqui. Se política é pensar no grupo, politicagem é não pensar no grupo. É quando você pensa em si e você prejudica os interesses da coletividade. Ó, sacanagem que veio um negócio aí.
Então, ou seja, a politicagem é quando o representante ele toma decisões pensando em si. Ele usa a força do grupo, ele usa os recursos do grupo para benefício próprio. Isso é politicagem. E é por isso que a participação de vocês e a nossa é tão importante. Nós temos que estar presentes, nós temos que ter conhecimento, nós temos que saber o que os nossos governantes, independente se a gente votou neles ou não, o que eles estão fazendo. Porque eles estão tomando a decisão para o grupo. E nós não estamos inseridos no grupo. Então, se vocês não acompanham o trabalho dos nossos representantes, o que está acontecendo? Vocês não estão sabendo se eles estão fazendo a política ou a politicagem. E aí é a expressão que eu uso, que a gente deixa o lobo tomando conta da galinha. Ou seja, vocês, no qual eu me incluo, são vocês, mas eu estou junto com vocês. A gente deixa de fiscalizar os nossos representantes, a gente deixa de acompanhar uma sessão da Câmara, a gente deixa de ver o que o prefeito está fazendo, o que os deputados estão fazendo, porque, isso é chato, eu não entendo nada, é muito difícil. De fato, realmente, às vezes os próprios políticos, eles gostam de, via de regra, de meio que dar uma escondida, de dar uma dificultada, justamente para vocês não terem acesso, vocês não saberem o que está acontecendo. Porque se vocês souberem o que está acontecendo, vocês vão ver que na verdade é politicagem e não política. E aí o que vocês fazem? Trocam o representante. Agora, se vocês não sabem o que eles estão fazendo, como que vocês escolhem? Aí está o X da questão. Aí você escolhe porque é bonitinho, você escolhe porque diz que falou isso, você escolhe porque o pai de vocês falou que é bom, que o vizinho falou, ou porque é parente. Agora, o simples fato de ser parente já valida você votar nele? Não. O simples fato de ser seu vizinho já valida? O simples fato de ser bonitinho valida? Não. Você tem que saber se realmente ele está preparado para representar a população. Mas é meu tio, não vou votar nele? Ué, se seu tio não for bom, porque uma coisa é seu tio ser bonzinho, outra coisa é ele entender como funcionam as coisas, né? E então é por isso que a participação de vocês é fundamental e vocês têm que ocupar esse espaço. Porque se vocês não ocupar espaço, vocês estão justamente deixando o lobo tomando conta da galinha. E se vocês acham que isso não impacta a vida de vocês estão completamente enganados. As decisões que são tomadas aqui na casa, no Estado e na União, elas impactam diretamente na vida de vocês, em tudo. Em tudo. Por exemplo, se nós temos um governo em que estoura os gastos públicos ou que não gera riqueza, que não propõe as coisas, ele vai deixar o Estado pesado, uma máquina pública grande. E às vezes é um grande sem ser necessariamente produtiva. Ou seja, então ele precisa aumentar o quê? Ele precisa arrecadar. Então ele aumenta o imposto. Aumenta o imposto, quem que vai pagar? Todos nós aqui. Beleza, aí o índice de desemprego cresce bastante. O que vai acontecer? Se o índice de desemprego está crescendo bastante, provavelmente nós, ou algum parente nosso, vai estar desempregado, por conta de políticas que foram tomadas, dinheiro que foi desviado. Aí você vai e fala assim, eu acho que o cara rouba, mas faz, voto nele. Beleza, como eu falei, isso impacta em tudo na vida de vocês, inclusive até na tal da taxa de juros, Selic, que a gente vê, Selic subiu, Selic baixou, tudo. Aí, por exemplo, vocês querem casa própria, não querem? Vocês querem morar de favor? Não, vocês querem casa própria, beleza. Se vocês não herdarem ou tiverem um pai rico que já tem as coisas, você vai ter que trabalhar e comprar sua casa. Beleza. Quanto custa uma casa mais ou menos aqui? Ou a casa que vocês querem? 700 mil, beleza. Você tem 700 mil? Tá. Você deve estar com 17, 16. Tá. Quanto tempo você... Hipoteticamente, você quer ter sua casa mais ou menos com quantos anos? Nossa. Se você pudesse escolher. 25, 26. 25. Hipoteticamente, você acha que com 25 você vai ter os 700 mil? Tá. Vamos supor, você acha que você vai ter mais ou menos quanto? 100, 200? Se Tá. eu juntar, Beleza. Vamos supor, juntou 200, falta 500. Como que você vai conseguir esses 500? trabalhando, suando dinheiro. Então você vai ter que... Mas você quer comprar com 25 anos. Então você vai ter que fazer um financiamento. Você vai ter que ir no banco,
ou com a agiota, né? Agiota não. Você vai no banco, ou pega emprestado com um parente, você vai pegar aquele empréstimo para o banco, e aí você vai juntar e vai pagar parceladamente para você comprar essa casa. Beleza. Quanto você paga para o banco é atrelado a uma taxa de juros. Que se o país não estiver bem, lá em cima. Então o valor de R$500 que teoricamente você pegou emprestado, você vai pagar, no final das contas, 1.500, ou 1.500.000, ou às vezes 2 milhões no período de 500. Então vocês estão vendo que, em poucas palavras, você já vê a importância que nós temos dos nossos governantes, porque isso impacta diretamente na sua vida. Aí você vai falar assim, mas eu não gosto de política porque eu não entendo. Beleza, às vezes o seu voto, por você não acompanhar a política, o seu voto, você acabou votando numa pessoa ruim e que está afetando sua vida diretamente. Mas eu votei, significa então que eu tenho que acertar meu voto sempre? Não necessariamente, porque às vezes a gente não tem, a gente acha que uma pessoa é boa e depois a gente descobre que não é. Só que para a gente descobrir que não é, vocês têm que estar olhando, vocês têm que estar presentes, vocês têm que estar acompanhando as coisas. Porque aí votei errado, daqui a 4 anos a gente troca. Só que não é um trocar porque estou com a sensação de que a cidade está ruim. Não, você tem que verificar, o prefeito é bom por causa disso e disso, ou então o prefeito é ruim por causa disso aqui. Os vereadores são bons por causa disso aqui, ou são ruins por causa disso aqui. Não é igual a gente escuta muitas vezes o pai da gente falando, fala assim, não, é tudo igual, tá lá, não fizeram nada. Espera aí, não fez nada ou você não acompanhou o que foi feito? Tem uma diferença grande de não fazer nada e acompanhar o que é feito. São coisas... E aí, você tem que falar, beleza. E outra coisa, nós não temos que tratar questões partidárias, né, porque os nossos representantes estão ligados a partidos. Nós não temos que tratar questões partidárias igual time de futebol e religião. Eu torço pro Corinthians, não importa se o Corinthians está bem ou não, eu estou com o Corinthians. Não importa se a gestão do Corinthians está fraudulenta, que está devendo 2 bilhões, eu estou junto com o Corinthians. Política não é isso. Eu posso escolher o meu candidato, é óbvio que a gente tem que escolher um candidato que é de determinado partido. Mas se eu escolhi o cara da esquerda, ou da direita, ou do centro, e ele não tá bom, entendeu? Ele tem que ser trocado. Você pode até continuar votando naquele partido, entendeu? Mas se você votou 1, 2, 3 vezes e não tá, vai pro outro lado. Às vezes do outro lado deixa diferença. Ou então, tá ruim dos dois lados. Te garanto que existem políticos bons tanto de um lado quanto do outro. A gente só tem que peneirar. Então não tratem partido político como religião e nem futebol. Tá ruim, vai pro outro lado, você não é obrigado. Eu escolhi votar no PT, eu vou ficar com o PT a vida inteira. Escolhi votar no PL, eu vou ficar no PL a vida inteira. Porque eu gosto do Lula, eu vou ficar com o pessoal do Lula o dia inteiro. Eu sou do Bolsonaro, eu vou ficar... Não façam isso, porque senão vocês estão errando igual a grande maioria nós está errando. Política não é briga de esquerda para direita. Nós temos que identificar o que é a melhor proposta que nós achamos. Se a melhor proposta está na esquerda, vai para a esquerda. Se a melhor proposta está na direita, vai para a direita. Porque às vezes a esquerda se comporta como direita e a direita se comporta como a esquerda. Às vezes o Lula e o Bolsonaro, no nosso ponto de vista, estão brigando, mas lá em Brasília estão tomando café junto. E acontece. Entendeu? Não precisa nem ir muito longe. Hoje, quem é o nosso vice-presidente? O Alckmin. Qual é o partido político do Alckmin antigamente? Que é ligado a, supostamente, a direita. Supostamente a direita. E hoje o nosso presidente é o Lula, que ele é do PT e teoricamente é tido como de esquerda. E o Alckmin com o Lula foram adversários, eu não estou falando inimigos, adversários políticos durante muito tempo. Se você pegar uns vídeos para trás, estavam xingando o outro, um falando que o outro não presta. E como que eles estão juntos agora? Então por aí vocês já veem que ou tem alguma coisa errada, ou simplesmente houve uma mudança de entendimento ali e as coisas seguiram. Mas isso prova para vocês que nem os próprios políticos ficam fixos nos próprios partidos. Que dirá a gente que está longe desse negócio vai falar assim, não, eu vou votar nesse determinado partido a vida inteira. Você vai votar se tiver bom, se esse representante estiver alinhado com os seus interesses. É assim o tempo inteiro. O pessoal daí pratica esporte, gosta de futebol, vôlei, alguma coisa aí? Joga futebol? Joga futebol. Às vezes você pode, não sei como é que está na cidade, mas às vezes, por exemplo, o prefeito não está fazendo tanto campeonato, um exemplo, não sei se está ou não está fazendo tanto campeonato. Aí você fala, vou votar em qualquer um. Não, se você é um cara ligado ao esporte, você tem que votar
no prefeito, nos vereadores que vão te dar o esporte. Porque aí você tem mais competição e por aí vai. Ah, tem uma quadra, tá faltando uma quadra no bairro, então o asfalto tá ruim. Tudo isso aí vocês têm que botar na ponta do lápis. Por quê? Porque daqui a 2 anos tem uma nova eleição, vão vir novos candidatos e aí vocês têm a oportunidade de verificar se aquele candidato vai apresentar algumas soluções para os problemas que vocês têm. Porque o que a gente está acostumado é coisa genérica. Você pergunta assim, o que você vai fazer? Ah, eu vou trabalhar pela saúde, pela educação, pelo mais policiamento, renda. Ah, beleza, mas o que você vai fazer pela saúde? Ah, eu vou contratar mais médicos. Que dinheiro? Ah, eu vou fazer mais esporte, construir quadro. Aonde? Qual bairro? Que campeonato você quer fazer? Começa a perguntar. Porque senão todo o discurso, pega qualquer político, põe ele, põe um vídeo aqui, todos te convencem, os caras que são bons de fato, todos te convencem. Mas se vocês não prestarem atenção no discurso, é tudo a mesma coisa, é saúde, é educação, é não sei o que, mas o que, como? Entendeu? E é isso que vocês têm que ver. Então nas próximas eleições, aproveite que o município aqui é pequeno, vocês têm contato com os candidatos a vereadores, com os contatos com os prefeitos, e aí vocês começam a ver da onde que vão ser feitas as políticas públicas, políticas voltadas para todos nós. Bom, tranquilo até agora? Ok. Voltando um pouco para trás e não tanto, a gente tinha a figura do faraó, do imperador, né, dos reis. Eles que eram fazer uma vírgula. Bom, conforme a gente foi para as polis, começou para as cidades, a gente passou a ter que eleger representantes. Porque não dava para todo mundo dar opinião. Imagina se a gente for pegar Santana, que nem é tão grande assim, e pedir a opinião de todo mundo ao mesmo tempo. A gente vai passar uns 3 dias só para escutar cada um. Então, entendeu-se que eles iam eleger uma pessoa, e eles iam escolher uma ou algumas pessoas para representar o grupo, tal como vocês fizeram com o representante de classe. Beleza. Para ter uma cidade, a gente precisa ter uma estrutura que a gente chama de Estado. Então, o que é o Estado? É nada mais uma organização administrativa para exercer a política, para exercer o bem comum da galera. E aí, o que acontece? Então, a gente fez a estrutura do Estado. Antigamente, o faraó, o imperador, o rei, ele era a figura do Estado, ou seja, ele era o responsável por tomar as decisões. Então, ele era o representante máximo da política que se tinha. Às vezes poderia fazer a politicagem ou não, mas aí é uma outra história. Mas ele era o representante máximo. Então, ele é que escolhia o que ia acontecer com o município. Então, ele era o juiz, o legislativo e o executivo. Então, o judiciário, o legislativo e o executivo. Então, era tudo concentrado numa figura de uma pessoa só. Vocês acham que isso dá certo? Tem uma frase que a gente tem aí, que a gente escuta, que é assim: a tendência do homem é abusar do poder. Tem a outra: quer conhecer o homem, dê poder a ele. Ou seja, quando a pessoa começa a ficar muito poderosa, a tendência, significa que todos vão fazer isso? Não. Mas a tendência, naturalmente, é você cometer excesso. Beleza. E aí não deu certo. O que passou a fazer? Então, lá na Revolução Francesa, o Montesquieu, ele dividiu aquela figura imponente que era o imperador, o rei, ele dividiu aquele poder em 3. Quais são? Perfeito. Para você ganhar algo bom, vou apertar você um pouquinho. Para que serve cada um deles? Executa o quê? Executa o que o legislativo já apresentou para o judiciário, caso todos eles tenham uma conexão aqui. Tá. Executa a lei. O legislativo? Faz a lei. E o judiciário? É o que julga, o juiz. Tudo bem. Excelente. Então, ou seja, aquela figura que a gente tinha, que antes era um só, ele escolhia tudo, agora é dividida pelo menos em 3. Para quê? Por que tem essa divisão? Para você desconcentrar o poder. Ou seja, agora você desconcentra, e para facilitar a fiscalização também. Então, essa figura ela foi diluída. Bom, no município a gente tem presente dois dos 3 poderes. Quais dos 3 poderes nós temos aqui em Santana? Nós temos o legislativo, que é formado
formado por quem? Pela Câmara. Câmara formada, constituída pelos vereadores, que são eles aqui. Então, eles são os representantes da população. Então, eles são representantes da população. O executivo representa a população? Não. O executivo ele é responsável por executar as leis, que são feitas tanto pelo executivo quanto por eles. Mas o representante da população, os nossos representantes estão ali. Então, são eles que a população elegeu para tomar as decisões e fazer a política, não a politicagem. Estão ali para fazer a política, para tomar as melhores decisões possíveis. E o executivo. Quem é o nosso executivo aqui? É o? Responde. É o prefeito. Então, o legislativo municipal são os vereadores e o nosso executivo é o prefeito. Nós não temos judiciário em Santana por uma questão de organização, né, administrativa do Estado brasileiro. Não existe juiz municipal. Existe juiz federal e juiz estadual. E o juiz estadual ele pega os problemas tanto do município quanto do Estado. Então ele pega os dois. Ah, mas em Três Pontas tem juiz. Três Pontas não tem juiz. Três Pontas está no juiz lá. Ele não é de Três Pontas. Ele é do Estado de Minas Gerais. Ele só está lá. Tanto que tantas ações, os problemas que a gente traz de Santana como de Três Pontas são julgados lá. Mas, por exemplo, os Três Pontas têm juiz federal? Não tem. Varginha tem. Então todos os problemas daquela delimitação são levados do federal para Varginha. Agora o juiz é de Varginha? Não. Porque Varginha não paga o juiz. Quem paga é o Estado ou a União. Quem paga os vereadores é Santana? Não. Quem paga os vereadores? O povo da onde? De Varginha? Não. De Santana. Então, eles são funcionários do município. O juiz de Três Pontas recebe por onde? O juiz estadual de Três Pontas recebe da onde? Do Estado. Então, ele é funcionário do Estado, não é municipal. O prefeito daqui é funcionário municipal. Então, ele é daqui. Por isso que nós não temos judiciário municipal. E quem paga prefeitura, o Estado, a União. Tranquilo? Sei que isso às vezes causa uma diferença. Ah, mas tem juiz de Três Pontas aqui. Não, o juiz não é de Três Pontas. Tá bom? Amanhã a cidade vai crescendo, ou tem uma nova reorganização. Pode ser que o juiz fique aqui em Santana? Pode. E Três Pontos fique sem? Pode. Mas não vai mudar nada, porque na verdade quem vai pagar ele vai continuar sendo o Estado. Tranquilo? Beleza. Bom, e aquela figura poderosa que era o rei, ela foi fragmentada nesses três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo, como a nossa colega falou, ele é responsável por executar as leis. O legislativo é responsável por fazer as leis. E o judiciário ele é responsável por resolver os conflitos existentes. Tá. Valendo o bombom. Todo mundo entendeu essa questão. Executivo executa as leis. O legislativo faz as leis. Deixa eu escutar sua voz. As leis. Então o executivo executa as leis, o legislativo ele faz as leis e o juiz ele julga. Com base no quê? Na cabeça do juiz? Nas leis. Nas leis. Então vocês estão vendo o tripé? Um faz a lei, o outro executa e o outro resolve os conflitos que tem com base na lei. Valendo o bombom. Vocês acham que tem um poder mais forte que o outro? Não? Quem falou não daqui? Agora é um bombom. Não. Por que não tem um mais forte que o outro? Por que você acha isso? Tem que trabalhar em união. Eu posso trabalhar em união com meu pai, não posso? Mas quem que manda lá em casa? Teu pai. Mas bom raciocínio. E aí, tem um mais forte ou não? Tem? Você falou que não tinha. Quem que seria o mais forte então, na sua opinião? Judiciário. Judiciário. Judiciário? Quem concorda com a professora? Alguém concorda ou não? Vamos deixar ela sozinha. Tá? Na minha concepção, os três poderes deveriam ser uma coisa só, Mas não é. trabalhando com critério de igualdade. Mas Uma não é. vez que o que rege é a lei, e não a cabeça
enquanto vamos na teoria, depois a gente vai para a prática, tá? Bom, vocês falaram judiciário, professor também ou não? Não, se você está falando na teoria não tem. Na teoria, os três poderes eles estão em equivalência, porque Mas o que vale a lei foi feita pelo legislativo, o presidente manda executar e o juiz é aquele que julga. Então, em teoria, nenhum dos três tem um poder maior que o outro. Tá, vou tentar bagunçar um pouquinho esse boleto aí, que vai me ajudar. Bom, o executivo, para ele fazer as coisas, ele precisa do quê? Qual que é a função do executivo? Executar a Lei. lei. Então ele precisa de uma lei. Então o executivo ele só faz alguma coisa com base na Lei. lei. Se não tiver lei, ele pode fazer? Não. O prefeito aqui ele tem um salário, certo? Tem um salário. Onde que está o valor desse salário? Na Na lei. lei. Beleza. O prefeito ele pode pegar o carro dele, o carro da prefeitura e colocar na garagem dele? Não. Por quê? Porque tá na lei. Porque está na lei. O prefeito ele pode chegar na prefeitura só de cueca? Não. No caso não está na lei que tem que ir de roupa, mas fica meio que subentendido, né? Entendeu? Ele pode pegar o dinheiro da prefeitura e colocar na conta dele? Não, porque está na lei. Então a gente concorda que o executivo só pode fazer aquilo que está na lei. Ok? Beleza. Vamos supor minha amiga da conta. Vou dar uma dica para vocês. Sempre quando alguém está falando, um professor olhar para você, é você mesmo. Então, bom, você quer matar ou você quer morrer? Matar. Você vai me matar. Beleza, minha colega, qual é o seu nome? Vanessa. A Vanessa me matou. Pegou aqui, não gostou da. Falou, nossa, cara é muito chato, vou matar ele aqui agora, porque vou fazer um bem para a humanidade. Pegou e me matou aqui agora, beleza. Ela vai responder por algum crime? Vai. Vai. Por quê? Porque está na lei. Porque está na lei. Beleza. E o juiz vai julgá-la com base na lei. Se tiver na lei, falando que é o seguinte, pode matar cara chato. Aí o que acontece? O juiz, na hora que olhar na lei, vai falar assim, pode matar cara chato. Ela foi e matou um cara chato. Então ela vai ser? Vai ser condenada ou absolvida? Absolvida. Ela vai ser absolvida. Porque o juiz tomou uma decisão. Vamos supor que o juiz fosse meu amigo. E o juiz falasse, não, ele não merecia morrer, ele não era tão chato assim. Entendeu? A vontade do juiz prevaleceria? Não. Não, porque tem que tomar a decisão com base na lei. Então você seria absolvido. Há controvérsias aí. Isso é na teoria. Na teoria. Entendeu? Isso é teoria. Casos aí que a lei fala uma Sim, teoria. Entendeu? Beleza. Então ela seria, com base nisso, ela seria absolvida. Ok? Tranquilo? Beleza. Então a gente já viu que o executivo só pode fazer o que está na lei. A decisão do judiciário para saber quem que está certo e que está errado é baseado na lei. E quem é que faz a lei? Legislativo. Isso significa que, valendo bombom, faça um raciocínio. Pode estar certo ou pode estar errado. Eu posso estar bagunçando o coreto agora. Não, mas aí a gente tem um outro problema. Porque o legislativo ele faz a lei. Em teoria, então, você está falando que seria maior, certo? Não, não falei isso não. Não. Só que o presidente, por exemplo, ele tem o poder também de vetar essa lei. Sim. O judiciário também tem o poder de vetar essa lei. Sim. Então, entre aspas, eles ainda continuam em equilíbrio. Porque mesmo que o judiciário faça a lei, os outros dois podem vetar. Uma lei, por exemplo, inconstitucional, uma lei que não condiz com as diretrizes que o Brasil segue, ou outra coisa. Então, faça o raciocínio. Se o executivo executa a lei e o judiciário toma as decisões com base na lei, quem seria o poder mais forte? Por quê? Então ele pode criar uma lei e as pessoas têm que seguir essa lei se ela for aprovada. Então, teoricamente, é mais forte. Teoricamente é o legislativo que toma, que mostra o que as pessoas podem fazer ou não, basicamente. E é por isso que eles são tidos como o representante da população. Ora, o Estado serve para quê? O pessoal da direita aí, entendeu? O Estado serve para quê? Para que existe o
governo? Para que existe o Estado? Para quê? Tá, mas essa organização serve para quê? Não deixa de estar errado. Por quê? Por que a gente tem prefeito, vereador, juiz? Para que a gente tem? Pode falar. Tomar decisões. Para quê? Exatamente. A gente tem um Estado, o Estado foi feito, eles falam da manutenção da pacificação social. Imagina se eu virasse para vocês e falasse, ó, pode fazer o que quiser que não vai ter punição. Não tem mais polícia, a polícia aqui não vai prender ninguém, o juiz não vai julgar ninguém. Vai dar certo? Não vai. Então, o que acontece? Igual antigamente, não tinha nada, quem tomava as decisões eram os reis, os imperadores, aí eles acabavam fazendo a politicagem e aí gerava revolta na população. E assim foi sucedendo, até a hora que foi desconcentrando o poder. Então, cada ano que passa, a gente vai tendo menos figuras poderosas, vamos dizer assim, e mais diversificação de desconcentração de poder. Então, o Estado ele é feito para nos manter bem, ou seja, para fazer com que você não passe fome, para que você tenha um trabalho, não necessariamente para você depender do Estado, mas para que você consiga ter um mínimo de organização e conseguir viver bem, né? Ok? Então é para isso que serve o Estado. Ponto. Agora, desse jeito que eu falei, eu induzi vocês a falarem legislativo. Eu falei, pô, se o executivo executa as leis, o judiciário toma as decisões com base na lei, então mais forte quem faz a lei. Por isso que ele é o representante da população. É uma coisa lógica. Se o Estado foi feito para vocês, e eles representam, e eles tomam, teoricamente, a decisão deles impacta tanto no executivo como no judiciário, nada mais importante do que ser representante da população. É por isso que nesse aspecto, no aspecto de leis, o legislativo ele é o mais forte. No aspecto de leis. Agora, como meu amigo já adiantou aqui, ele está correto. Nós temos, agora, continuando o raciocínio, se a gente deixar um poder, se for do jeito que eu estou induzindo vocês, o legislativo então é mais forte, certo? Eu falei uma frase que a tendência do homem, quando tem poder, é virar a cabeça, abusar desse poder. Se a gente deixar esses senhores aqui, ó, olha para a carinha deles ali, ó, tomando todas as decisões fortes, e tudo que eles falam é inquestionável, e o prefeito tem que fazer tudo que eles falam, e o judiciário tem que fazer tudo que eles falam, vai dar certo? Não vai não, né? Tem outro detalhe que eu não sei se vocês pararam para pensar. Está lendo o bombom. Não vou deixar nenhum bombom sobrando. O executivo, o representante do executivo é formado por quantas pessoas? Quantas pessoas? Quando você entra, lógico que eu estou simplificando as coisas. Quando você vai uma ação judicial, quantas em primeira instância, quantas pessoas decidem? Você você brigou com o seu vizinho aí, você vai levar uma ação, você bateu ou você apanhou, vai entrar com uma ação judicial em 3 pontos. Quantas pessoas decidem? Uma. Então, no primeiro escalão, o executivo, o judiciário, uma. Vocês estão vendo quantos ali? No caso de Santana, somos 9, nem todos estão presentes. Valendo Bobon, por que é que o legislativo não é composto só de um? A cúpula do legislativo não é composto só de um, igual é no executivo e igual é no judiciário. Por quê? É porque para representar as ideias das pessoas, as opiniões de cada um? Sim. Porque quanto mais representantes você tem, mais ele representa a coletividade. O Jackson pensa de uma forma, o Paulinho de outra, a Bruna, o Gilson, o Antônio, o Glei, o Paulo representa de uma forma. Então, quanto mais você coloca, mais você tem a pluralidade de pensamentos. Às vezes, o Jackson, o Paulo, ele trabalha na área de odontologia, é dentista. Então, às vezes, ele pode ter uma tendência a puxar a sardinha para a área dos dentistas. O Jackson é eletricista, ele pode ter uma tendência a puxar e por aí vai. Então, cada um tem um segmento. Às vezes,
Paulo tem um tipo de pensamento, eu acho que o Estado ele tem que ajudar mais do que o normal, vamos supor. E às vezes o Gilson acha que o Estado não tem que ajudar tanto, tem que ajudar só um pouquinho. Então é importante a gente ter essas pluralidades para que todas as opiniões sejam feitas e faça com que no final a Câmara possa tomar uma decisão melhor. Porque se fosse só o Antônio, às vezes ele seria muito bom para uma coisa e muito ruim pela outra. Né? Se fosse só o Paulinho e assim vai. Agora, quando você tem vários representantes de vários segmentos, a tendência é que a Câmara tome uma decisão que represente melhor a sua população. É por isso que o Legislativo não é composto só de uma pessoa. Agora, o Executivo faz diferença ser, pelo conceito, tá, gente? Faz diferença ter um ou dois prefeitos? Por quê? Por quê? Porque ele só vai executar. Então, assim, se a Câmara falar que ele tem que fazer um asfalto na rua tal, ele tem que fazer um asfalto na rua tal. Ele não precisa, vou usar o termo jocoso, tá? Ele não precisa pensar muito. Ele só vê o que a população, através do Legislativo, fez e executar. Sem dor de cabeça. Ora, não precisa asfaltar uma rua? Precisa. Não precisa trocar uma luz no poste? Precisa. Não precisa? Então, basicamente, é assim que funciona. Agora, isso tudo é como deveria funcionar. Deveria funcionar. As coisas eram para ser assim. Mas, infelizmente, quando você coloca um elemento na equação, dá problema. Tanto que a gente fala assim, a gente precisa ter mais fiscalização, a gente precisa ter mais órgão de controle, a gente precisa... Será que, com tanto de coisa que a gente tem hoje, precisa? Ou não vai resolver nada? E por que a gente tem, por exemplo, para fiscalizar o município, a gente tem a própria Câmara, deveria fiscalizar o Executivo, nós temos o Ministério Público, nós temos o Tribunal de Contas, nós temos, dependendo da ação, um juiz, ou seja, só aqui, por baixo, eu já falei 4 instituições diferentes para fiscalizar. Isso não só o município, mas cada órgão do Brasil. Vocês acham que o Brasil está indo no caminho certo? Não só agora, como para trás? Então, qual que é a pecinha que a gente coloca nessa equação que bagunça tudo? Nossa, o ser humano. Na hora que você coloca o ser humano na equação, bagunça o coreto. A tendência é bagunçar o coreto. Porque aí você começa a fazer a politicagem, infelizmente. Agora, é aí que mais uma vez entra o papel de vocês. Ficar de olho e trocar. Se esse cara está fazendo politicagem na política, ele não serve para estar ali. Por isso que é importante vocês sempre estarem de olho. Não joguem para o seu vizinho decidir, porque se você jogar para o seu vizinho decidir, para o seu pai decidir, você está deixando, às vezes, um lobo tomar conta da galinha. Porque às vezes eles não tiveram essa experiência que vocês estão tendo, eles não têm o conhecimento que vocês estão tendo. Vocês, cada vez mais, têm o conhecimento de ter acesso às informações para vocês decidirem o que é melhor para vocês. Né? Quanto mais está passando o tempo, mais essas garantias que são boas são ofertadas para vocês. Agora, na prática, essa história é um pouco embaralhada. E como o nosso amigo, qual é o seu nome? Francisco disse, o executivo ele faz as leis, mas tanto o executivo quanto o judiciário ele tem mecanismo para brecar o legislativo, que também que eles chamam check and balance, que eles falam no direito, né? Que são os freios e contrapesos. Um consegue controlar o outro. Porque se você deixar um poder mais forte do que o outro, a gente voltou pro rei lá atrás, ou seja, você vai ter uma figura muito poderosa. Agora, que nem os dois professores falaram, né? O que acontece? Por que hoje nós temos a sensação, né? Ou às vezes a constatação de que o Judiciário, de que o Supremo Tribunal Federal, ou alguns determinados ministros estão mandando no país? Por quê? Porque os instrumentos de controle não estão sendo utilizados. Você tem um ministro do Supremo que está tomando, ou alguns ministros supremos que estão tomando decisões, fazendo politicagem, e não a política, o que acontece? O Legislativo Federal ele tem a prerrogativa de tirar aquele ministro do cargo. Intimado, que eles falam. Ou seja, então, teoricamente, o Supremo Tribunal Federal tem que andar na linha, porque senão o Legislativo vai e tira. Se o prefeito não andar na linha, quem tira ele? O Legislativo. O Legislativo vai lá e tira. Agora, por que o Legislativo pode tirar tanto o Judiciário, no nível federal, no caso, não o juiz aqui, aí não vai bagunçar por ele. Mas por que o Legislativo tem o poder de tirar o chefe do Judiciário e tirar o chefe do Executivo?
mas por que ele tem esse poder? Exatamente, porque eles são representantes do povo. E isso tudo é feito para o povo. Então, se eles são representantes, eles têm que fazer esse instrumento. Agora, quem pode tirar o legislativo do poder? O prefeito pode tirar algum desses vereadores e falar assim, não, eu vou caçar vocês. Não pode, mas tem um que pode, que é o poder judiciário. Se tiver prova suficiente que os vereadores aqui não estão agindo com politicagem, não com política, o judiciário, né, o Ministério Público, ele pode entrar com uma ação e o juiz eventualmente pode determinar a suspensão do mandato. E eles, entre eles, podem, né, eles podem abrir uma CPI, uma cassação, e eles mesmos podem tirar o outro. Tem acontecido bastante no país, tanto cassação de prefeito quanto cassação de governador. Mas aí eu estou falando de estrutura, né? Então, assim, em teoria tudo é muito bonito. Só que na prática aí o que você vê? Por exemplo, por que hoje é impensável, até o momento, o legislativo tirar o ministro do Supremo? Porque assim, o pessoal tem reclamado bastante do Supremo. Por que os nossos representantes federais até agora não fizeram nada? Por quê? Porque eles estão fazendo algo que o pessoal do legislativo gosta, ou algo que eles querem, basicamente. Então eles estão fazendo a politicagem. Então às vezes fala assim, faz o seguinte, como eu também tenho, vou usar o termo, deixa eu ver se eu uso o termo melhor. Faltando aqui na cabeça. Desculpa o termo, rabo preso. Então, como eu estou fazendo coisa errada, e você está fazendo coisa errada, é o seguinte, fica na tua aí, segura tua onda e se segura a minha. Porque quem na verdade vai julgar o deputado é quem? O ministro do Supremo. Então foi o seguinte, quebra meu galho aí, que eu quebro. Porque a maioria dos nossos parlamentares a nível federal, quase todos eles estão respondendo a algum tipo de processo. Seja com razão ou seja sem razão. E aí o que acontece? Eu sou o juiz, por exemplo, eu vou te julgar. E você vai me julgar. E vamos supor que eu estou com a mão direita suja e você está com a mão esquerda suja. A gente vai se matar? Assim, esconde sua mão aí, que eu escondo minha mão, deixa a poeira baixar, daqui a pouco no Brasil tem outro escândalo e a gente abafa tudo e segue o baile. Pode ver que o Brasil vive de escândalo. Cada semana que tem é um escândalo diferente. E não dá em nada. Por que não dá em nada? Valendo bombom. Por que não dá em nada? Deixa eu melhorar um pouco o que eu quero dizer. Um protege o outro. Então, enquanto a gente está vivendo uma máquina em que um cara faz uma coisa errada, e o outro faz outra coisa errada, e eles só vão passar por isso que vão diminuir. A gente viu isso acontecer, por exemplo, com a digital, que ele fez algo meses depois teve um deputado que pôs a mão no sangue dentro da Câmara, filmado e ele não deu nada. Porque um protege o outro. Exatamente. Então o que acontece? Por quê? Porque o juiz acaba protegendo o deputado acaba protegendo o governador, etc. Só que tem um detalhe, que é o principal. Por que eles fazem isso? E não dá nada? Porque sempre há uma interpretação da lei conveniente naquele momento. Há uma dualidade de interpretação. Certo, mas independente da dualidade de interpretação, tem um fator que ele não está, o Brasil não tem, como via de regra, e que é que faz toda a diferença. Na minha opinião, e pode ser que eu esteja errado, qual que é a grande diferença do país desenvolvido com um país subdesenvolvido? A impunidade? A impunidade? Sim, mas a impunidade ela é decorrente de uma questão. A lei não é executada da forma como ela deveria ser. Ela é muito baseada no que o outro acha que é o correto. Um dos exemplos foi aquele caso da menina de 12 anos casada com o cara e o juiz absorveu ele. A lei manda fazer, manda fazer isso, mas a cabeça do juiz interpreta sempre isso. Tem até um ditado entre os advogados que fala, né? Em cabeças de juiz E bumbum de neném, você nunca sabe o que vai sair. Exatamente. Só que mesmo assim ainda tem um outro detalhe. Vou dar um exemplo para eu ficar mais claro. Tem um amigo meu que ele morou na Alemanha 6 meses. Estava fazendo uma pós-graduação e foi para a Alemanha. Lá na Alemanha já tinha, ia pegar o transporte público, né? E lá na Alemanha já tinha um mostrador mostrando quando que é que o ônibus ia passar naquele determinado local.
O ônibus lá atrasou 45 segundos. E segundo o relato dele. O que o pessoal do ponto fez? Ficou puto da vida, ameaçou quebrar o ônibus, fez um estardalhaço. O que aconteceu? No dia seguinte, o ônibus atrasou? Não, por quê? E as pessoas brigaram, manifestaram. É. A grande diferença, na minha opinião, Até que enfim. eu não sou dono Tá da bom, verdade, ideia. por que no Brasil todo mundo faz o que quer? Porque nós deixamos. Nós deixamos. Eu tenho uma frase que eu falo que explica muito a concepção de brasileiro. Ó, gente, amanhã vai aumentar o preço no posto de gasolina. O que o brasileiro faz? Corre para abastecer com preço. A gente não questiona por quê, a gente não questiona da onde, a gente não questiona nada. A gente simplesmente vai ficar preocupado com a Copa, fica preocupado com a cervejinha, fica preocupado com o churrasco, fica preocupado quem é melhor, se é o Lula ou se é o Bolsonaro. Mas você acha Não que resolve, isso não é um entendeu? sistema? É lógico que você pode escolher entre Lula e Bolsonaro, você pode ter essa opção, mas a principal briga é o seguinte: o governo está sendo bom, o que é que poderia ter sido feito? A gente não tem que torcer para o governo hoje ser ruim para assumir o outro a oposição. Não, a gente tem que torcer para hoje o governo ser excelente e depois, quando tiver a troca, o representante que você goste pegue um país lá na frente. Então a gente não é o quanto pior, melhor. Não, tem que ser sempre bom. E não necessariamente, às vezes eu sou de direita e o da esquerda está no poder. Vamos torcer, vamos trabalhar para que dê certo. Porque quando a direita assumir, pega um país melhor. Ou vice-versa, quando tiver o da direita lá, a esquerda vai e faz a mesma coisa. Trabalha bem, vem bem. Então a gente acaba discutindo pessoas. A gente não discute política. A gente não discute políticas públicas. Porque eu gosto do Lula, porque eu gosto do Bolsonaro. Isso, entre aspas, não me interessa. Interessa, peraí, qual a política que o Lula está fazendo atualmente? Qual a política que o Bolsonaro fez? É a melhor? É a mais adequada? Porque senão, o que acontece? Os próprios partidos políticos, os próprios políticos que estão hoje, eles forçam, eles jogam um bombardeio em nós diariamente para fazer com que a gente brigue entre Lula e Bolsonaro, ou seja, qualquer outra pessoa. Mas a gente não discute política, a gente discute pessoas, a gente discute os partidos. E aí que está grande problema. Eu não vou entrar no mérito, mas são parecidos. Porque na época do Lula, ele trocou o governo, ele trocou o chefe da Polícia Federal porque estava investigando o filho dele. Lembra dessa história? O negócio do zoológico lá e etc. Aí o que acontece? Quem defendia o governo falava: não, mas o presidente ele pode trocar o chefe da Polícia Federal, não pode? É o que ele está fazendo, o cara não está investigando direito, trocou. Aí o pessoal que era oposição falou: não, porque ele está fazendo isso para blindar a própria família e etc, etc. Beleza. Trocou o governo. Entrou o opositor, entrou o Bolsonaro. O que teve? Bolsonaro troca o chefe da Polícia Federal porque estava investigando o negócio do esquema de rachadinha do negócio. Aí o pessoal que antes estava criticando o governo, o presidente, porque trocou o chefe da Polícia Federal porque estava blindando a família, agora falou: mas aí ele usou o argumento que antes era o outro argumento. Ele falava assim: mas o presidente não pode trocar o chefe da Polícia Federal, ele não está investigando, está ruim. Aí troca, ele pode trocar. Aí o cara que antes falou que podia trocar, não, porque ele está fazendo isso para blindar a família. Se vocês começarem a destrinchar, vocês vão perceber vários pontos em comum, seja do Bolsonaro, seja do Lula. E aí a gente vai ficar brigando entre Lula e Bolsonaro. Não, vamos ver as políticas que estão sendo desenvolvidas. Realmente está investindo no agro? Realmente está investindo em infraestrutura? Porque é isso que interessa. Porque se nós continuarmos brigando com os nossos pais, parentes, entre um e outro, entre políticos e partidos, nós não vamos avançar. E, principalmente, já perceberam que se vocês não fiscalizarem, o negócio não anda. A gente falou ali, beleza, mas os deputados, vamos supor, o ministro do Supremo, que é escolhido pelo presidente da República, né? O que acontece? Com a sabatina do Senado, ou seja, o sistema é bem feito, o problema é que você coloca o ser humano. Quem que escolhe? Bom, se o cara do Supremo não fui eu que escolhi, diretamente, foi o presidente. Eu posso não ter votado no presidente. Ok. E o chefe do Supremo não está legal, está fazendo politicagem. Quem que é responsável por caçá-lo? O deputado, o senador.
No deputado eu voto, no senador eu voto, não é? Eu não voto neles, então eu tenho que acompanhar qual parlamentar que está representando o meu interesse, e aí eu tiro de lá. Aí passou 4 anos, eu tirei. O cara do Supremo provavelmente vai continuar, e ele vai continuar fazendo politicagem. Se eu escolhi bem agora, quando ele fazer a politicagem, o legislativo vai lá e ó, tira. Aí começa a limpeza, aí começa a tirar. Aí o colega dele, que às vezes não foi caçado, opa, deixa eu andar na linha reta, porque senão eu vou sair também. Aí a gente sai de um círculo ruim para entrar num ciclo bom. Mas isso tudo depende de nós. Ah, mas o meu voto não faz diferença. Faz. E o deputado, às vezes, antes ele foi vereador, ele foi prefeito, dificilmente ele já começa senador, ele já começa deputado. Então, vocês têm que fazer, vocês têm que valer o direito de vocês. Não tem nada pior para um político que está fazendo coisa errada que uma Câmara cheia. Ah, vou votar um projeto aqui que às vezes não é legal para o município. Se a Câmara está lotada, muda de postura na mesma hora. Se o juiz, mesmo o juiz que não é eleito, se, por exemplo, chegar um juiz ali, o juiz de 3 pontos está tomando uma decisão absurda, por exemplo, esse caso aí que o colega falou, né, que a moça foi absolvida pelo juiz de primeira instância. O que aconteceu? Ganhou uma eu acho que foi desse ou foi de um outro. Bom, teve um caso, agora eu não vou lembrar qual que foi, não sei se foi esse. A moça foi absorvida pelo padrasto, matou o mundo. Não, eu não lembro qual. Teve um caso absurdo, que eu não vou lembrar qual que é que o juiz de primeira instância absolveu. Aí o que aconteceu? O caso ganhou uma repercussão nacional, violenta, que foi absolvido depois. Eu acho que é isso. Aí o juiz foi lá e passou o pano. Aí o que acontece? Teve uma reviravolta, porque caiu na mídia, a população ficou em cima, aí teve a segunda instância. O que os desembargadores fizeram? Opa, tá dando muito rebuliço aqui, esse caso aí não vai dar para passar o pano não, porque senão vai sobrar para mim. Aí o que eles fizeram? Reverteram a decisão de primeira instância. Por quê? Porque houve pressão popular, houve fiscalização. Ou seja, se até um juiz que não é eleito, juiz é concurso, mudou de postura, você imagina um cargo que é eleito, que depende de vocês para continuar aquilo. Então vocês estão vendo a importância da fiscalização de vocês? Então é por isso que vocês têm que participar da vida. As reuniões da Câmara são transmitidas, as reuniões do Senado são transmitidas, e vocês têm que aproveitar disso para fazer equipe, para verificar se esses senhores aqui estão trabalhando verdadeiramente para o município, vocês estão fazendo a política e não a politicagem. Então, se vocês querem um Brasil melhor, façam valer a pena. Porque se nós achamos que quem está hoje está ruim, se nós não tirarmos, ele vai continuar lá. Por quê? Porque para ele interessa. Agora, se vocês começarem, não vou mexer com política. Política é coisa para gente suja. Política é coisa para bandido. Se vocês que são bons não entrarem aqui ou não fiscalizarem quem está aqui, vai continuar desse jeito. É por isso que cada vez mais o trem, você pode ver, passou esquerda, passou direita, passou centrão, o país não decola em governo nenhum. Melhora um pouquinho aqui, piora um pouquinho ali. Ou seja, o Brasil já foi governado pela direita há um tempão, está sendo governado pela esquerda há um tempão, e está todo mundo feliz? Ou seja, dois lados teoricamente opostos. Melhorou pra caramba? Teve aquela mudança absurda? Não. Então significa que o problema não é exatamente esquerda e direita. Eu acho que é a minha opinião. Entendeu? O problema é vamos conversar política e fiscalizar. Se o povo fiscalizar, você pode botar esquerda, direita, ponta cabeça, centro, vai andar na linha reta. Porque se o cara souber que se ele pisar fora da faixa, ele vai cair fora, as coisas mudam. E não precisa ser nós, não. Vocês mesmos. Por exemplo, imagina que o seu dia, das 8 às 6 da tarde, vai ter um telão aqui na Praça da Cidade e todo mundo vai acompanhar o que você está fazendo. Você não vai mudar de postura? Ainda que você não esteja fazendo nada errado. Às vezes você vai se produzir mais para sair, você já muda o seu comportamento. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos representantes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Olho neles. Tá bom, gente? Era mais ou menos esse era o conceito. Então, obrigado por vocês terem me escutado até agora. Espero que não tenha sido muito chato. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, estou aqui. Também não sei se os vereadores aí têm mais coisa para fazer. Ó, tem coisa para distribuir aí. Então. Posso? Opa! Primeiramente, queria agradecer
aos senhores, né, por abrir as portas para nós aqui, né, da Escola Dom Augusto, para os alunos. Foi realmente, né, para eles terem conhecimento na prática, né, como que funciona a questão política, né, a questão de cidadania. Então, queria primeiramente agradecer. E como eu trouxe eles aqui para estar entendendo um pouquinho sobre a questão da política, né, na nossa cidade, eu queria fazer uma pergunta, né, para os senhores aí, vereadores, para a senhora Bruna, para qualquer um, né, de vocês aí que possa responder. Para vocês, quais seriam os maiores problemas hoje da nossa cidade? Saúde. Nós estamos tentando correr atrás, mas é igual o doutor falou. Não adianta prometer muita coisa se dentro do município a gente não consegue cumprir. Né? Mas essa casa, eu falo que é a primeira vez que eu trabalho aqui, mas todos os vereadores aqui estão sempre correndo atrás de emenda, sabe? Sempre trazendo alguma coisa, onde eu acho que é muito importante o pessoal vir participar das reuniões com a gente. Porque nem todos estão postando no Facebook, nem todo mundo acompanha o Facebook, né, as redes sociais. Então, está acontecendo muita coisa dentro dessa casa, que a gente corre atrás. Às vezes, não consegue tudo, né, mas a participação do povo eu também acho muito importante. Porque às vezes fala, o vereador não faz nada, mas também, é igual o doutor falou, o pessoal não participa para ver. Tem muita coisa que passa, tem um projeto no início do ano, passaram, quase na primeira reunião, né? 41 projetos aqui dentro, melhorias, mas nem todos são executados. Então, assim, falta muito pouco também. E para a juventude, tem algum projeto, como se diz, algum dos senhores aí tem algum projeto voltado para a juventude, por questão de lazer, né? Porque a nossa cidade é pequena, infelizmente, falta muito lazer para a juventude, eles não têm muito o que fazer, no bar, né? Esporte, emprego também, né? Que é uma grande, acho que aqui em Santana é uma grande, como se diz, um grande problema, né? Que a gente percebe que geralmente vão embora, né? Por falta, né? De oportunidade de trabalho aqui. Tem alguma coisa, algum projeto em vista? Paulinho, deixa eu responder ela, existe um projeto na prefeitura, não veio ainda para a Câmara, por falta de recursos ainda. Lá onde tiver a população, mandar uma estrutura lá para levar as crianças para lá onde que vai ter futebol, vai ter piscina, vai ter instrução, quadra de areia. Existe um projeto grande lá para ser construído, mas não foi implementado ainda por questão de recursos. É um projeto caro, certo? Aí, acho que nem todos os vereadores estão sabendo disso, né? Alguns já sabem. Complementando a outra pergunta que você fez, saúde, sim. Essa Câmara aqui, esse ano, conseguiu destinar recursos para zerar as filas de espera, que a gente vai fazer esse ano na saúde, mas esse é aplicado ano que vem. Tem um prazo para aplicar o recurso. O transporte em Santana também, principalmente o transporte rural, dos alunos. Acabei de ficar sabendo aqui, né, Gilson? Vai mais 2 ônibus, né? 2 ônibus e uma van para o transporte. Então, tem pontos, vários pontos no município que a gente está tentando, cada vereador correndo atrás do seu recurso, do seu deputado, tentando melhorar, entendeu? Tem sim. E a resposta que eu tenho, a questão da... Para a juventude. Tem esse projeto, é um projeto grande. Agora o Paulinho queria falar também. Por exemplo, na primeira pergunta, você falou vários pontos, né, que poderiam melhorar com o ensino. Por exemplo, nós no ano passado mesmo fomos em Brasília e conseguimos procurar, né, 20 lugares para a questão da saúde. Assim, o governo ainda hoje não tem esporte em Santana, não tem movimentação, o vôlei, o karatê. Assim, na nossa casa aqui a gente esforça o máximo, nas nossas meninas, a gente
Eles levaram para coisa muito ruim, que foi na saúde, até tudo que estava presente, e a vida está escassa, está fazendo exame, está atrasando isso, aquilo. Muita gente vai fazer exame caro de R$800, é só nós, uma coisa assim, e nem procura resultado, às vezes. Procura da própria população, às vezes. Que atrasa outras pessoas. Faz exame e não procura resultado. Isso gera um atraso demais para a população, de gente que está necessitando seriamente do exame. Tem pessoas que fazem e não procuram resultado. E agora falo do esporte do Paulinho, agora também, Paulo, graças a Deus, agora chegou quinta-feira, eu consegui mais R$50 mil, o material já está tirando do esporte, o pessoal do vôlei, do futebol, chegou agora quinta-feira, né, Jesus? Chegou agora mais uns 50 mil, o pessoal conseguiu lá, está aqui com o pessoal lá, o pessoal para utilizar todo esse material. Por exemplo, nós também estamos tentando trazer, através da associação, os técnicos, os profissionalizantes, para poder entender, porque assim, graças a Deus agora tem um polo no campus agora do Esperança, né? Vai tentar fazer uma parceria com eles através da associação para ver se a gente consegue trazer os cursos que são da ordem, para evitar que as pessoas peguem o transporte escolar, que é uma vida nossa aqui para poder melhorar o transporte escolar. Assim, a gente está esforçando. Essa casa, cada um tem um parceiro, está esforçando o máximo para poder Gloriado, bom dia primeiro, né? Sabe o que falta aqui? Estou aqui há 5 anos e meio, né? 2021, 2024, 5 anos e meio. Falta muita união, sabe? A gente tem uma dificuldade muito grande, as ideias aparecem, faz os projetos, você coloca os projetos em prática, pauta, são voltados os projetos, e muitas vezes os projetos são testados. A maioria dos projetos aprovados pelo Legislativo sempre é quando você divulga o veto do prefeito. Sempre. É a maioria. Vai lá, vota aqui, aprova, vai lá, veta, vem o veto, a gente divulga o veto, e aí sim a lei vai passar para a lei. Eu acho que falta muita união. Aqui tem uma rincha política muito antiga, sabe? E a gente tem que falar sobre isso com os jovens de hoje. Eles têm que saber disso. Tem uma rincha política muito antiga, um vício muito de orgulho, de ego muito grande, entendeu? De querer só que aquele projeto seja seu e não seja de nosso. Então, tipo assim, o Felipe falou muito bem de política e politicagem. Aqui vem um vício muito grande de politicagem. Um vício muito grande de politicagem. Precisa acabar com isso, é difícil, tem que ter tempo. E o pessoal, os jovens principalmente, tem que se interessar por isso, por conta disso. Para ver se a gente acaba com esse vício antigo. Para ver se as ideias novas desses meninos que estão aqui são colocadas em prática, que eles participem. Ele falou uma coisa muito certa, que é a pressão popular. Aqui em Santana não tem pressão popular. Aqui em Santana a casa só enche quando é um projeto que vai mexer com recursos, vai mexer com o cara ali, com o cara aqui, sabe? Raramente. Se você fizer uma pesquisa aí hoje, e perguntar para uma pessoa quem que ela votou para vereador, você vai dar não lembra. Faz o quê? Uma meia atrás. Tem que participar, tem que cobrar, tem que acompanhar o vereador aqui dentro e fora, para ver se ele está desempenhando um bom papel sim. Vou dar um exemplo, tá? Tem hora que a gente aqui tem que fazer politicagem no bom sentido para ver se as coisas passam. Isso é coisa boa, um exemplo. A gente aprovou aqui o projeto do auxílio transporte dos estudantes, para cursar os técnicos superiores. Né? Antes era R$200. E a gente fez o projeto aqui e tal, o projeto foi para lá, por exemplo, o projeto foi engavetado, aí mandou um projeto igual que nós mandamos para lá, para que o projeto de lá que fosse aprovado e não o nosso, sabe? E aí, só foi porque eu fui para as redes sociais e eu vi. Entendeu? E aí, por isso, mas não tinha necessidade disso. Aí você vê um vereador fazendo isso,
falam, nossa, mas você está falando, fazendo politicagem e tudo mais, tal, tá debatendo, mas eu não faço isso no passado. Se a gente não briga aqui no passado. E recurso tinha. Porque hoje nós votamos a LDO e a LOU, onde está, né, as votações sanitárias e o orçamento do município. Então não tinha sido previsto, então não tinha ilegalidade nenhuma, foi só. Entendeu? Então, assim, falta muito essa participação, falta acabar com essa rincha política, falta um pouco mais de união, de pegar o projeto, de chegar aqui para o vereador e falar assim, vereador, sua ideia é excelente, mas eu não tenho esse dinheiro assim, se assado, eu tenho muitos planos. Vamos fazer o seu projeto, mas vamos fazer de uma maneira diferente? Quer ver, eu não consigo, por exemplo, igual nós conseguimos R$400 para os alunos. Eu não consigo 400, não consigo 300, pode ser. Mas não, tem que vetar e tem que mandar um projeto para que o projeto de lá que seja aprovado e não daqui. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, é muito difícil, sinceramente, vou ser bem sincero para vocês, é difícil ser vereador, sim. Ser vereador ativo, prestativo, que consiga apresentar resultado, porque é difícil apresentar resultado. Você ser vereador por ser, você ganhou a eleição, você fica aqui 4 anos, ninguém te tira, pronto, você fala um sim ou não do jeito que você quiser. É igual ele falou, que tem esse projeto. Você apresentar resultado, você conseguir concretizar a sua ideia ali. Então precisa de muita gente. E aí muitas vezes é pressão popular e rede social, briga, incha mesmo, sabe, para poder aprovar. E a aprovação é projeto de bom, não é coisa, entendeu? Porque aqui eu acho que a maioria aqui briga por coisa boa. Não tem nenhuma pauta que, tipo, é um absurdo. Não, é sempre um coletivo. Então, igual ele falou que tem esse projeto, né, que custa muito caro, igual ele falou que acha que pelo custo não consegue, mas poderia ser feito igual você falou, pelo menos alguma coisa, porque se não faz esse que é muito caro, não faz nada e fica tudo bem. Tá morto, faz uns então. 7, 8 anos. Alguma coisa poderia, né? Se não pode fazer tudo igual ele falou. 7, 8 anos. É um projeto do executivo, né? Ele não vem pra cá. A gente sabe que os vereadores, eu acho que não fazem. Seria ótimo. Né? Pois é. Certinho. Depois eu pergunto no particular, só vai gerar polêmica aqui, eu não quero. Não, não tem problema. Não, obrigada, pode deixar. Depois eu pergunto. Não, eu mudei de ideia. Não, porque é particular, era meu, então não quero gerar polêmica. Eu tenho, assim, uma opinião que eu acho que muitas vezes é falta de informação, né? Porque, infelizmente, vocês que estão aí legislando e nós que estamos na educação, a gente tenta todos os dias trabalhar a política, tanto dentro da sala de aula quanto na comunidade. E eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à saúde. Um desconhecimento meu é se ainda há uma parte da saúde terceirizada. E se não é terceirizada mais, como que é feita a avaliação vamos dizer assim, do atendimento para a qualidade da saúde no município? Porque, como diz a Iris, eu não quero entrar em questões particulares, mas a gente ouve muitas vezes a reclamação. E às vezes, como se diz, a gente levantando a questão sobre como é feita essa avaliação, né, para contratação ou para manutenção de médicos e funcionários, a gente consegue entender por que acontece algumas coisas. Todas as reclamações, todos vão levar até secretário. Secretário, prefeito, as respostas eu acho que seria mais com o secretário, para ele passar direitinho. Eu creio que os médicos lá da Fundação Socorro estão terceirizados, parece que É terceirizado. a gente leva as reclamações, mas sempre às vezes tem uma resposta,
aquilo que vocês podem fazer, não tem nada que possa ser mudado diante disso? O que acontece? Hoje tem os PSF e tem uns médicos que é contratado, concursado, por exemplo. Não sei se são especialistas, né? Então, lá é a prevenção. Então, as pessoas procuram muito o atendimento, o constrangimento, eles acham que lá o médico vai pedir para ele fazer exame e ele, aquele médico que está ali, ele não pode fazer, ele não pode prescrever um remédio, é só um socorro, é emergencial. Então ele tem que caminhar para o PSF. Mas eu falo no sentido emergencial mesmo. Eu acho que, como se diz, ali recolhe aquilo que é de emergente do município e é ali que vidas podem ser salvas, porque se é uma emergência, né? Eu sei que na prevenção a gente sabe com o que está atuando. A minha preocupação é quanto justamente a esse atendimento imediato num momento de acidente de alguma coisa. É por isso que eu perguntei da avaliação. Mais grave que foi socorrido. E não tinha nenhum médico para socorrer, nenhuma ambulância. Ano passado, não lembro se foi no ITV ou no vídeo de um projeto. A gente enviou alguma coisa para a prefeitura para qualificar o atendimento. A população qualificar o atendimento. A dificuldade nossa é assim, um caso desse. Requerimento, ofício, pedido, traz um assunto para cá, debate, tal, a gente tem saúde e educação, né? Eu, o Paulo e o Paulinho. O que a gente faz é cobrar, faz a cobrança, beleza. Responde no ofício, vamos organizar, vamos fazer, tal, não sai. Então assim, dificuldade nossa, aí o Felipe falou até da limitação dos poderes. A gente é um pouco limitado em relação a isso, entendeu? De obrigar a fazer, né? A gente vai fazer uma lei aqui, a gente tem que se atentar no que a gente coloca nos artigos, tá? Vamos ter que obrigar, dar aquela função, né, obrigatória para o executivo fazer, né? Porque dá inconstitucionalidade. Então, a dificuldade do vereador é essa, muitas vezes. Por isso que eu falo que a pressão popular e a participação do povo ela é importante, porque aí a gente pula essa barreira, a gente consegue passar essa barreira de, mas você não pode fazer isso. Não, peraí, o povo quer que faz. O povo quer que seja aprovado. O povo quer que o projeto vá. Então aí passa a ter um olhar diferente. Entendeu? Então, nesse caso, a gente pode fazer o quê? Um projeto de lei, por exemplo, de. Como chama? Para votar atendimento. Dá sua sugestão ali e tal, para ver, a gente faz pesquisa de satisfação. A gente pode fazer um projeto de lei de pesquisa de satisfação. Pegar, trazer as demandas para cá, e aí, através do ofício de requerimento, a Comissão de Saúde vai e vai nas redes sociais, fala com a população, pede opinião, pede participação, e aí eu acho que as coisas saem. Eu acho não, tenho certeza que as coisas vão sair. Quando o povo não se interessar em nos ajudar aqui, fica difícil. Aqui em Santana tem um defeito muito grande. Aqui em Santana, o povo confunde posicionamento com oposição. Quando você se posiciona,
Então o povo confunde muito isso ainda. Então tem que abrir a mente, tem que abrir a cabeça do povo ainda. Porque se a gente cobra, como esse cara é enjoado, aí a gente não cobra, pô, o cara não faz nada. Sabe? É aquele 880 muito. Eu acho que a maior dificuldade nossa é que é isso, cara. Porque tem dia que eu chego aqui, eu chego indignado. Não tem base e tal. Uma coisa que a gente não consegue fazer, né? Às vezes o pessoal ali que você conhece, que é teu vizinho, que é ali e tal, e te acompanha e tal, te pede um favor. Você chega aqui e você não consegue atender ele. Por quê? Porque ele não depende só da gente, depende dali, daqui e tal. Então acho que a maior dificuldade nossa é essa. E o vereador só é mais forte se o povo se interessar. Se não se interessar, se não ajudar o vereador, se não compor o vereador, a Câmara em si, as coisas dificultam demais. Aí é mais a vontade do executivo que a própria posição nossa. Então, por isso que é importante, viu? Traz mais vezes. Né? Tem um projeto da escola legislativa, né? Que aqui tinha, acabou. É um projeto que a gente podia pegar e colocar de novo da escola legislativa para fazer os jovens a crescerem com a ideia de política diferente que hoje a televisão hoje prega. Entendeu? Então, eu acho que seria esse o caminho. E a gente, como comissão de saúde, a gente está correndo atrás. Vai. O Paulinho marcou uma reunião no Ministério da Saúde, né, Paulinho? Para a gente conseguir recurso para o hospital de 3 pontos. Lá em Brasília, a gente conseguiu recurso para o hospital de 3 pontos. A gente conseguiu mobilizar o prefeito de Santana, o prefeito de 3 pontos, de Coqueiral, Licínia, para ajudar o hospital de 3 pontos a conseguir abrir mais leitos, né, de UTI. Né? E também lá parece que está tendo um deságio financeiro, o prefeitura está tendo que arcar a diferença. Aí a gente está lá, a gente consegue aumentar o repasse para conseguir manter o hospital lá com os leitos que estão lá hoje. Acho que tem 13 leitos, né? Aí vai subir de 18. Então, por isso que é importante, a gente está batendo na tecla, de vocês participarem, de vocês fiscalizarem, para vocês também entenderem quais são os problemas da cidade e ajudarem a resolvê-los. Porque é aquilo que eu falei com a minha amiga ali. Se vocês participarem, se vocês fiscalizarem, a postura muda. Vamos pegar o exemplo que foi dado ali. Às vezes está faltando talvez mais um médico, talvez mais uma ambulância, etc. A gente sabe que o recurso financeiro do município é limitado, mas às vezes vocês, enquanto sociedade, entendem que o pouco recurso do município tem que ser utilizado mais na saúde do que às vezes no esporte, às vezes não dá para atender tudo. Então o que acontece? A população tem que mostrar esse interesse dela, através de quê? Através inclusive dos vereadores. Porque, pensa comigo, o prefeito ele quer sair, estou falando prefeito, mas serve para os vereadores também. Os vereadores, teoricamente, querem voltar, querem continuar. O prefeito ele quer ter mais um ano de mandato, provavelmente. E para ele conseguir isso, ele precisa do quê? Do voto. Beleza, eu sou o prefeito, vamos supor. Aí a minha colega ali fala o seguinte: prefeito, você precisa de ter mais uma ambulância, ter mais um médico. Não vou fazer, não quero, não gosto dela. Vai lá, tem outras prioridades para fazer. Tá bom, é um voto dela, eu preciso de quantos votos? 1.500, 1.700? Mais ou menos, 1.700 para ser eleito. Ok. Tá bom, agora, se todos vocês forem lá na prefeitura ou questionarem o meu posicionamento, opa, peraí que agora eu quero ser eleito, quero reeleger. Olha quantos votos aqui eu vou estar perdendo se eu não providenciar uma ambulância, ou explicar por que eu não posso, alguma coisa assim, porque você vai ganhando peso. Lembra da época da caverna lá que precisava se agrupar para conseguir melhores resultados? Não mudou não, ele só mudou o tempo e a figura. Então, quanto mais vocês estiverem unidos para atingir o objetivo, melhor, porque senão vocês deixam os gestores tomarem conta do jeito que eles querem. Por isso que o Brasil volta aqui no desse jeito. Precisam participar mais. Vocês têm que discutir política na escola. A iniciativa é excelente, não é política, é política. Vocês têm que conversar com seus pais, aumentar a rede de vocês. E tornando uma coisa prática. Como que vocês hoje vocês já podem participar da vida política de vocês? É muito simples. Eu falei para vocês que o executivo só pode fazer aquilo que está na lei. Ok? Beleza.
Como que eu sei quantos médicos vai ter no município? Como que eu sei? Nós estamos pegando um caso de falta de médicos. Nós estamos pegando um caso, às vezes, falta de projetos para vocês. Políticas públicas voltadas para o jovem. Onde que eu sei onde estão essas políticas? Como que eu sei quantos médicos tem? Elas estão na Lei orgânica? lei. Elas estão numa lei. O que eu estou dizendo para vocês é que tudo que o prefeito faz, tudo que os vereadores fazem com recurso público está em uma lei. Então existe uma lei falando onde que vão ser gastos os recursos públicos, que são as leis orçamentárias. Essa lei é votada por quem? Pelos vereadores. Vocês têm acesso a elas? Sim. Antes de votar, vocês podem palpitar? Sim. Ou seja, então o prefeito manda um projeto de lei para essa casa, mostrando todo centavo onde que vai ser gasto. Quanto que vai ser gasto na educação, quanto que vai ser gasto na saúde, quanto que vai ser gasto no esporte, quais são as políticas que o executivo quer fazer para vocês. Exatamente. E antes deles votarem, e antes da prefeitura fazer, ela tem que fazer uma audiência pública. O que é audiência pública? Ela tem que chamar a população, da qual vocês fazem parte, para mostrar para ela o que ela pretende fazer e vocês darem palpite. Ó, tá faltando uma quadra ali, tá faltando um médico, tá faltando um esporte, tá faltando uma política para o jovem. Aí o que acontece? O prefeito é obrigado a fazer o que vocês querem? Não. Mas isso pode ter um custo para ele. Tá? Acabou no executivo? Não. O projeto vem para cá, para os vereadores votarem. Os vereadores podem mexer no projeto? Podem. Valendo o bombom. Por que os vereadores podem mexer no projeto? Não. Votam, mas por que os vereadores podem mexer no projeto do executivo? Por que o vereador pode falar, não, você não vai gastar com criação de cargo, não. Você vai gastar, ou não para criação de cargo administrativo. Vamos pegar, em vez de criar 4 cargos, vamos contratar um médico. Por quê? Fala mais alto, por favor. Eles são representantes do povo. Diretamente, exatamente. Então eles podem mexer. E aí é por isso que vocês têm que participar. Então, quando vier a lei orçamentária, vocês sentam aqui, tem a equipe da casa, eu estou aqui, para explicar para vocês como que funciona. Ó, tá faltando um campeonato de futebol na cidade. Onde que está o recurso para o campeonato? Não tem. Ah, mas tem 3 milhões para o carnaval. Estou falando que tem não, só é hipotético. Ah, mas tem 3 milhões para o carnaval. O que é mais importante? Ter show na praça ou ter campeonato de futebol e ter médico para atender todo mundo? O que é mais importante? Se a resposta de vocês for vai é depender mais importante de quem falar, ter de quem médico, tiver. ter campeonato de vôlei, etc., os vereadores eles podem mexer na lei, tirar o dinheiro do carnaval, que ia ser gasto com o carnaval, e jogar para saúde. Isso é para tudo. Ah, o professor está ganhando, o professor municipal está ganhando mal. Beleza. Mas tem 2 milhões para o carnaval. Então tira um pedaço do carnaval e vamos pagar melhor o professor. Ou seja, isso serve para absolutamente tudo na vida do município. E vocês estão aqui para participar. Ah, fui lá no executivo, o prefeito vinha aqui na Câmara, os vereadores. Beleza, daqui a pouco vocês voltam de novo, né? Você vai escolher esse prefeito? Você vai escolher esses vereadores? É aí que começa a fazer diferença. Isso eu estou falando de diferença hoje. Ó, nós estamos em mês de junho. Em setembro, final de agosto, chega a lei orçamentária para o ano que vem. Então, esse ano eles vão votar como os recursos públicos vão ser utilizados no ano que vem. Tem que ter audiência pública. Aí uma boa experiência, eu falo, a professora, trazer vocês aqui. Com certeza, vou para a gente trazer. explicar, ó, dinheiro ali, e é valor mesmo, tem um código, dinheiro para saúde, 8 milhões. Gasto com transporte, tal, auxílio transporte, R$400. R$400. Ah não, o auxílio está pouco. Vamos aumentar, tem jeito de aumentar, vereador, da onde que a gente vai tirar? É literalmente desse jeito, vamos tirar daqui e colocar aqui. E aí vocês passam a entender o que o prefeito está fazendo e o que os vereadores estão fazendo. Por exemplo, ele coloca lá que o auxílio transporte, ou então vou mudar. Cada aluno do ensino médio vai receber, hipotético, tá? Cada aluno do ensino médio vai receber R$100 todo mês. Vamos supor que fosse possível fazer isso. Caso não é, mas hipoteticamente. R$100. A Câmara vai aqui e coloca na lei orçamentária. Beleza. O prefeito é obrigado a executar? Não necessariamente.
Aí, mas vocês sabem que foi aprovada aqui na lei, na Câmara, uma lei que vocês recebem R$100. Beleza, o prefeito vai lá e não executa. Ou seja, vocês já estão sabendo que tem uma lei que passou e o prefeito não está executando. Esse prefeito vai servir para vocês daqui a 4 anos? Não. Aí vocês vão saber. Ah, você tinha um projeto bacana que a Bruna propôs. Projeto bacana que você... Mas os outros 8 vereadores rejeitaram. Opa, pontinho negativo para eles. Talvez esteja na hora de mudar. Ou não. Ou então realmente a Bruna não estava tão legal e os outros estavam certos. É assim que vocês vão sabendo se vale a pena manter eles aqui ou não. Porque se vocês não participam, fica assim, a Câmara não faz nada. Quando a gente fala de política, a primeira palavra que a gente pensa, bandido, roubalheiro. E será que eles aqui estão nesse nível? Ou não? Ou eles são bons? E aí vocês começam a participar da vida da sociedade e participar da vida de vocês. Merenda de escola, tudo que vocês imaginarem a nível municipal está nesse projeto de lei e está aqui na casa. Porque depois que ela é votada, aí realmente fica difícil. Aí vai começar com desculpinha para lá, desculpinha para cá e o negócio dilui. Então, a partir do final de agosto, estou avisando vocês, vai vir para essa casa uma lei para mostrar como que o recurso municipal vai ser gasto. Cada centavo. Cada centavo. E aí é o momento de vocês, do pai de vocês, da sociedade opinar. Aí o que acontece? Na hora que chega o projeto aqui, a gente faz audiência pública. Quantas pessoas vêm aqui? Nenhuma. Por quê? Porque é chato, porque não me interessa, porque... Pelo N motivo que vocês dão. E aí o que acontece? Quando o gato sai, o gato faz a festa. O gato são vocês, o gato somos nós. Então, Pessoal, eu sei que alguns aqui têm que pegar um ônibus ainda, né, para ir para a escola, então fica aqui um convite.
e vocês participarem. Essa casa está aberta para vocês na segunda-feira, às 19 horas. Aqueles que não puderem vir presencialmente, olhem pelo Facebook e acompanhem, né? É muito importante esse relacionamento nosso aqui. Então, declaro encerrada essa sessão e, por favor, tem um cafezinho para vocês ali. Um bom dia.